Enquanto em 2021 tivemos várias vitórias populares em diversos países da América Latina, agora, em 2022, os olhos se voltam para o ano eleitoral no Brasil. A expectativa é que o povo brasileiro cumpra a sua parte e derrote o bolsonarismo pela via do voto popular. Pesquisas ainda muito distantes da eleição de outubro apontam uma firme liderança de Lula e um desgaste monumental de Bolsonaro. Porém, analistas experientes alertam. Será que aqueles que se organizaram para dar um golpe contra Dilma Rousseff, prender Lula, avançar na privatização do Estado com o apoio do imperialismo, teriam golpeado para ficar apenas 5 anos? Enquanto Lula se organiza para formar uma ampla frente democrática contra o fascismo, Bolsonaro faz movimentos sinistros, encobertos, nebulosos, dando a entender de que pode não aceitar sua derrota com ações extra-eleitorais. É esse o impasse que está sendo desenhado. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Esse é o primeiro programa do ano. Queremos um 2022 cheio de transformações positivas para toda a humanidade, para a América Latina em particular. E aqui seguimos o nosso caminho por uma informação, um jornalismo independentes, um jornalismo pela verdade e pela transformação e pela integração dos povos. Esse é o lema até da Telesur. Nosso programa de hoje, que é o primeiro desse ano 2022, traz uma pessoa muito experiente, um jornalista que percorreu essa América Latina pelas condições impostas pelas ditaduras. Ele tinha muitas vezes que sair escapando para preservar, e em todo lugar que parava, lá estava ele fazendo o seu jornalismo pela verdade e pela transformação social. Estou falando de Paulo Canabrava Filho, que trabalhou no Caderno do Terceiro Mundo, esteve na Bolívia, esteve no Chile, esteve no Peru, esteve também lá na Nicarágua durante muito tempo, pela Revolução Nicaragüense, sandinista, e também uma larga trajetória de apoio ao comandante Omar Torrijos, presidente do Panamá, presidente anti-imperialista, general Torrijos, general de Homens Livres. Paulo foi também da prensa latina e hoje tem o seu blog, o seu site, que é Diálogos do Sul, que faz um jornalismo muito qualificado. Boa noite, Paulo Canabrava Filho. Muito obrigado por aceitar o convite de Telesur. Poxa vida, Beto Almeida, é uma honra muito grande estar com vocês aqui na Telesur. Quero mandar aqui, através do Lester Milan, que está aí na retaguarda, quero cumprimentar toda a equipe da Telesur e reiterar, para mim é uma honra, é muito prazer a gente estar nesse canal que é único, né? Que é único. Quando você falou que eu fui da prensa latina, eu fui da primeira equipe da prensa latina. Único sobrevivente. Mas, Paulo Canabrava, você viu a América Latina ir para lá e para cá, nos vendavais, nos golpes, nos processos revolucionários, nos processos de retrocesso também que houveram, tantos deles houve. E agora nós estamos, depois de um 2021, com algumas vitórias importantíssimas, né, eleitorais, o povo latino-americano, seja no Peru, na Bolívia, em Honduras, na Nicarágua, a resistência da Revolução Bolivariana, a resistência heróica da Revolução Cubana, né, sempre ali, e também a vitória popular no Chile. Diante disso, o que nós podemos esperar para o Brasil? O Brasil cumprirá também a sua parte nesse processo de câmbios? Eu sinto
realmente sinto muito, mas não creio. Eu não vejo condições do Brasil sair dessa. Veja, nós estamos começando um novo ano eleitoral. As pessoas estão pensando, estão agindo como se fosse o ano eleitoral como outro qualquer, como se fosse um ano eleitoral em situação normal. Mas nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação de guerra. O Estado está ocupado militarmente, impôs no legislativo uma ditadura de maioria, onde é impossível haver resistência. Eles privatizaram o orçamento da União e as Forças Armadas que ocupam, os militares que ocupam Brasília, estão todos ganhando acima do teto. Quer dizer, eles dobraram o seu salário. É uma sem-vergonhice ímpar. Eles recebem como general 30 e poucos mil reais, 35, e recebem como ministro, além de toda a mordomia. Então, você tem general que está ganhando 100 mil, 150 mil. E 17 generais é quem mandam no país. Nós não temos um presidente Jair Bolsonaro. Ele é um instrumento desse núcleo de militares que realmente comanda o processo. São generais, almirantes, brigadeiros, que não querem largar o osso. E todos eles, assim, mancomunados com os Estados Unidos. Veja, eles ficaram 10 anos planejando uma operação de inteligência para a captura do poder. E fizeram muito bem. Parece que eles ocuparam o poder legitimado pelo voto. Você concordaria com aquela tese de que quem preparou um golpe com essa sofisticação, com o apoio do imperialismo norte-americano, não veio só para ficar 5 anos, porque é preciso destruir o país? Você concorda com isso? Eu concordo com isso. Eu creio que o primeiro a denunciar isso. Tem um vídeo meu gravado no Parlamento Regional de Brasília, como é na Câmara Distrital de Brasília. Logo depois das eleições, eu falei: vocês devem derrubar esse governo, porque a eleição foi uma farsa, e se não o fizerem, a primeira ditadura durou 11 anos, a segunda 21 anos, essa vai durar 30 anos. Isso eu falei em 18, porque eu via e enxergava, estava acompanhando o movimento dos militares. Mas se nós analisarmos que, nesse momento, existe uma conjuntura um pouco diferente, com uma candidatura, que é a de Luiz Inácio Lula da Silva, com uma imensa popularidade, e ele está solto. Em 2018, ele estava preso, não pôde atuar. Isso não muda radicalmente a relação de forças? Veja o seguinte, isso mudaria se realmente Lula tivesse uma maré, quer dizer, uma massa humana popular apoiando ele. Mas, veja, aí nós temos que fazer uma crítica à esquerda. A esquerda perdeu a perspectiva de luta de classe, abandonou o movimento de massa. O movimento popular foi alienado pelos meios de comunicação. É uma coisa assim tremendo o que ocorre no nosso país.
por exemplo, a questão da educação, eles destruíram as escolas, eles tiraram as crianças das escolas. 20% dos jovens estão aí sem escola, sem trabalho, sem coisa nenhuma. E totalmente deseducados. E nós temos aí a utilização das redes sociais. Na execução da estratégia do caos, o que eles buscam? Eles buscam o fim do Estado, buscam o fim da política. E veja que tudo contribui para o fim da política, como a arte de organizar o Estado e de criar uma sociedade do bem-estar para todos, né? Partidos políticos totalmente desacreditados. Você vê aí as encuestas, né? As pesquisas que eles fazem, aparece o descrédito do parlamento. A população não acredita nos partidos políticos, não acredita no parlamento, não acredita na justiça, né? E está presa, né? Como uma verdadeira doença, assim, uma enfermidade das redes. Todo mundo grudado aí nas redes. E essas redes transmitem aquilo que eles querem ver. Quer dizer, há uma, como se diz, cientistas por trás disso, né? Trabalhando nessa imposição da estratégia do caos. Agora, você mencionou a hipótese de uma maré humana capaz de transformar essa situação. O Lula mesmo tem falado numa cabeça d'água, que é quase a mesma coisa, sim, no sentido de buscar uma frente tão ampla, capaz de romper essa hegemonia do bolsonarismo. Isso não seria possível nesse momento? Olha, é o que nós queremos, é o que nós esperamos, não é? Que as grandes massas se movimentam. Veja, aqui pouco se noticiou, mas na Bolívia você tinha mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de La Paz. Isso é massa. No comício das diretas, nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas ali na Avenida Brasil, atrás da Catedral. Tinha mais de 1 milhão de pessoas aqui no Vale do Anhangabaú. Isso é massa. Entende? Isso é pressão. E essa massa tem que saber o que quer. E qual é a bandeira? Qual é a verdade que estão dando para a massa? Estão dando para a massa a impressão de que nós estamos num jogo político. Não estão dizendo para a massa a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é um governo militar de ocupação. Ok. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, Paulo Canabrava, jornalista, escritor, combatente de uma vida inteira, ao lado de Omar Torrijos, ao lado dos sandinistas, ao lado de Allende, ao lado do general Torres, na Bolívia, do general Alvarado, no Peru. Mas nós vamos saber um pouco mais do próximo bloco aqui de Latitude Brasil. Já já voltamos. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o jornalista, escritor
Paulo Canabrava Filho, que foi do Cadernos do Terceiro Mundo, foi de Prensa Latina e hoje é do Diálogos do Sul. Você viu experiências magníficas por toda a América Latina, de grande impulso social. Só que os países que realmente foram além foram aqueles que fizeram a ruptura, como é o caso, evidentemente, de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua. Os outros regrediram, sofreram golpes. Que reflexões você pode nos fazer sobre isso? Então, você mencionou aí que eu estive com generais muito importantes, né? Como o Rodrigues Lara, como o Velasco Alvarado, como Omar Torrijos, que protagonizaram, pelo comandante Chaves, sempre citava esses dois, né, General Torres e Alvarado. o comandante Chaves. Qual é a diferença desses generais? Esses generais identificaram o inimigo principal da humanidade, que é o imperialismo e seus aliados da OTAN. Inimigo principal da humanidade. E foram, ao livrar-se aí das amarras do imperialismo, eles conseguiram fazer uma revolução profundamente social, né? Com políticas públicas né? A primeira delas em todos esses processos, tanto de Torres como de Velasco, como do Omar Torrijos, como do próprio Chaves, né? A primeira política pública fundamental foi botar todas as crianças nas escolas. E uma boa escola. Né? Então, e combater o analfabetismo. Sim. Então, hoje, você tem 70% da população brasileira, e isso vale, inclusive, para São Paulo, que é, né, o estado mais desenvolvido, 70% da população analfabeta funcional. Você tem neguinho aí com diploma de engenheiro, de advogado, que é analfabeto funcional. A diferença dos generais de 1964, essa geração de general que está no poder não leu um livro, leu manuais. Então, é terrível, porque o único propósito dessa ocupação é ficar no poder e usufruir do poder. Não lhes importa a pátria. Esse é que é o grande problema. Agora, esses generais também, ou esses nacionalistas, eles também adotaram medidas de estatizações e nacionalizaram empresas do imperialismo na área de petróleo, isso, de todos eles. E, inclusive, de meios de comunicação, como o caso do general Alvarado, que nacionalizou a comunicação. Quer dizer, e hoje nós temos no Brasil uma privatização desenfreada, selvagem, para destruir, porque o programa do Bolsonaro, o único programa que ele tem é a demolição do Brasil. Como reverter isso? Olha, ganhar a eleição não basta. Você tem que conseguir levar para o Congresso, né, uma maioria que aprove o teu programa de governo. Veja que nós temos hoje, dentro do Congresso, 300 assentos. A votação, quer dizer, quando a oposição consegue muito voto, é 120, 130, e eles estão sempre com 300 votos. Então, não passa nada. Eles estão desmontando o Estado através dos votos dos parlamentares. Né? Eu tenho uma amiga que é especializada na questão militar, ela lê o Diário Oficial todos os dias. E, olha, todos os dias tem um ato desse governo. A gente fala, há um desgoverno. Não, senhor, tem governo. Eles governam. Tem governo.
exercem o governo todos os dias com medidas. Que medidas são? É um projeto de demolição. Processo de demolição. Veja o seguinte, né? Como é que trabalha aí o imperialismo? Né? Eles tentam desestabilizar e se apropriar do comando. Eles não conseguiram fazer isso no Iraque, não conseguiram fazer isso na Líbia, onde havia processos com base popular de apoio fantástico. O que eles fizeram? Invadiram. Aqui eles não precisaram invadir. Esse é o nosso drama. O comando estratégico das Forças Armadas Brasileiras é o Comando Sul dos Estados Unidos, onde tem, inclusive, um vice-comandante general do Estado-Maior brasileiro. Essas coisas é que a gente precisa levar para os nossos irmãos latino-americanos conhecer isso. A situação no Brasil, do povo brasileiro, é muito frágil, porque falta essa percepção de que é uma ocupação de tropas pretorianas a serviço dos Estados Unidos. Por que eles estão... Né? Por que fizeram a Lava Jato? Né? A Venezuela tinha lá uma das empresas, a Odebrecht, estava na Venezuela, né? Tinha um faturamento de 30 milhões de dólares na Venezuela, tinha 30 mil trabalhadores nos projetos que eles estavam fazendo. Então, isso... Né? Todas essas empreiteiras brasileiras estavam no Iraque. Estavam construindo estrada de ferro, estavam construindo edifícios, rodovias, viadutos. Hoje, no lugar delas, quem estão? Né? Empresa dos Estados Unidos. O petróleo do Iraque, que era iraquiano, né? Hoje está lá 7 irmãs explorando o petróleo. Agora está em moda aí falar do Cazaquistão, né? O Kazaa ele era dono do petróleo. Hoje, quem explora o petróleo do Cazaquistão? As 7 irmãs. Então, é uma situação dramática. A Petrobras tinha o domínio do ciclo completo do petróleo, né? Exploração, transporte, refino e indústria química, a petroquímica. Hoje, quem é que explora o petróleo brasileiro? As 7 irmãs. Eles não precisaram invadir. Mas o petróleo... Diga. 70% do petróleo brasileiro já não é mais da Petrobras. Não, e a própria Petrobras já não é mais nossa. Está controlada de fora pelos acionistas de Nova York. Agora, mas veja... Nós temos o desafio, Paulo, nós temos o desafio de encontrar maneiras de reverter isso, porque é nos piores momentos que surgem as grandes iniciativas populares, as mais corajosas, como foi o caso do Chile, porque o que é importante ali é que muitas pessoas perderam os olhos naquelas imensas manifestações pela Constituinte, 2 anos, 3 anos de manifestações, e o Brasil tem possibilidade de fazer isso, mas esse é o desafio, você não acha? Sim, é o que nós pregamos, né? Nós temos que trabalhar a juventude, né? Eu só vejo futuro, né, na juventude, que tem garra e que está com a cabeça livre, porque outro grande drama nosso é a servidão intelectual, né? Você tem aí intelectuais e universidades inteiras formando continuadores, gestores do status quo, sem nenhum sentido crítico. Então,
aí a retomada, a reconquista das escolas é o primeiro ponto que a gente tem que fazer, né? E colocar todas as crianças nas escolas. Eu tenho sempre Brizola, eu tenho sempre Darcy Ribeiro na minha cabeça, né? Colocar todas as crianças na escola. Agora, como dizia lá o Velasco Alvarado, não adianta você botar a criança na escola se lá na frente, quando ele estiver formado, né, não tiver um projeto para assimilá-lo, seja na indústria, seja... Entendeu? Você tem que ter um emprego para isso. E, senão, você está formando, como estamos nós, exportando o cérebro. Hoje o envio de dinheiro de brasileiros, dos milhões de brasileiros que estão no exterior, já pesa na balança comercial, como qualquer república bananeira aí de El Salvador, Honduras. É o roubo de cérebros, né? Nós formamos quadros. Não é nem roubo, né? É desprezo dos cérebros. Eles não têm alternativa, vão embora. Nós mesmos enviamos. E os engenheiros que estão uberizados, né? Você tem todas as categorias profissionais estão, né? Porque não tem um projeto nacional, não tem um projeto de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que exigir dos candidatos é um projeto de país, é um projeto de nação. Que democracia nós queremos? E essas perguntas nós temos que levar para o povo. E quem tem que movimentar o povo é a juventude. Muito bem. Sempre foi assim. A rebeldia está na juventude. Tem até aqui, olha ali, ó. Dá para ler? Ah, dá para ler. Dá para ler. Levante Popular da Juventude. Paulo Canabrava, filho, te agradeço muito pela sua presença aqui em Latitude Brasil, da Telesur, pelas suas importantes reflexões. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas. Olha, eu acho muito importante, porque essas verdades têm que ser ditas e nós temos que ter a compreensão, né, aí nossos vizinhos precisam entender que nós precisamos dessa união latino-americana para vencer o Império. União geral para vencer o Império. Para isso estamos aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui em Telesur. A todos que nos acompanharam, muito boa noite, aquele abraço e continuemos juntos construindo um jornalismo pela integração dos povos e pela transformação dos países com soberania e justiça social. Boa noite, até. Isso é muito importante, né? Até. Até que a gente possa dar um abraço presencial. Ok, quando possível. Como dizia o Nicomedes, Tudo de bom. Um abraço, a mão esquerda no Pacífico e a mão direita no Atlântico. Um abraço latino-americano.